Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, em parceria com a Horizonte Studios. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a minha amiga Luzia Fröhlich. Luzia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvana. Muito obrigada pela recepção, obrigada pelo convite e pela isso. oportunidade de estar com você. Prazer conversar com você. E vamos lá, vamos contar para a turma que está ouvindo a gente, ou que está vendo a gente, quem é a Luzia? O que você faz da vida? Que pessoa você é, Luzia? Silvana, é uma resposta bastante difícil, né? Bom, eu vou falar da minha trajetória profissional, que dá para ter um contexto, né? Eu iniciei trabalhando na área de recursos humanos e fiquei focada na área de desenvolvimento. Mas já em décadas passadas, eu comecei a trabalhar com um programa de desenvolvimento de executivos, junto com uma instituição bastante renomada do Brasil. E nesse projeto eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas empresas familiares e trabalhar com programas de gestão, mas focada no desenvolvimento de executivos. Certo. Então, aliado a isso, eu fui buscar formações que me sustentassem essa base de trabalho. Então, eu tenho que não é fácil, né? Essa parte de sucessão não é fácil. Tem bastante coisa para a gente conversar. Então, eu sou mestre em administração, tenho várias pós-graduações, tenho muitos cursos de formação no desenvolvimento humano. Certo. E a última minha formação foi com uma instituição nacional, aí que trabalhei a formação para conselheiros de empresa. Fora disso, como toda mulher que tem uma carreira executiva, também sou mãe, minha filha já é adulta, já toca a vida dela. Eu resido em Joinville há 4 anos por uma opção de vida e sou natural de Guaramirim, daqui de pertinho. Aí, tá tudo pertinho, que delícia. Pertinho, Apesar de ter vivido em outras cidades do estado, eu optei por Joinville. Eu acho que pela proximidade até de Guaramirim, a minha família base ainda mora toda ali. E então, estou muito feliz de estar aqui. Isso. Que bom, que bom. Mais uma joinvilense feliz, isso é ótimo. E aí nós trouxemos a Luzia hoje, porque a Luzia tem trabalhado muito com sucessão de empresas, né? E Luzia, me conta assim, né? Por que você escolheu trabalhar com sucessão empresarial, né? Me conta um pouquinho disso e me conta também as principais dificuldades que você vê nesses processos. Silvana, o principal motivo que me levou, eu trabalhei muitos anos com a área de gestão empresarial, né? Apoiando empresas na área de gestão familiar. Então, eu tive a oportunidade de conviver com muitas famílias empresárias, com mais diversos segmentos de negócios. Aí né? Você deve ter começado a ver as coisas, os perrengues, os BOs aparecendo, né? E aí a gente convivia com aquelas situações de filhos que tinham cargo e não tinham atividade dentro da empresa, a dificuldade da relação dos pais com os filhos como executivos. E aí, nessa linha, eu tive a oportunidade de coordenar um outro projeto ligado à família empresária especificamente. Entendi. Então, foram 7 anos de atividades nesse projeto que me deu a oportunidade, aí sim, de compreender o que implica um processo sucessório. Como que se constrói essas relações da família, como se constrói esse processo, o que envolve, quais são os aspectos que estão nessa pauta da sucessão. Quais são as principais dificuldades. E aí, com essa experiência, com essa bagagem, eu fui buscar outras formações multidisciplinar para poder conduzir os trabalhos no movimento da sucessão familiar. É um assunto bastante comum, né? Porque existem muitas empresas que, obviamente, tem um fundador. O fundador vai, enfim, chega uma hora que ele quer sair de cena e precisa deixar para os seus filhos. Mas eu queria que você nos contasse um pouquinho o que você vê como sendo as principais dificuldades desse processo de passagem de bastão, se é que eu posso falar assim, né? Você chama de sucessor e o sucedido, né? O fundador e sucessor, né? Quais ao seu ver, são as principais dificuldades?
Silvana, são vários conceitos que estão por trás para compreender e tentar responder essa tua pergunta. Eu sei que não é tão simples assim, Não é mas tão vamos tentar, vai. Vamos tentar. Primeiro, assim, quando uma pessoa ela é fundadora de uma empresa, ela tem aquilo como propriedade de uma vida dela. Sim, quase um filho, assim, Quase né? um filho. Se você analisar, e estatisticamente, a maioria das empresas familiares, elas são fundadas pelas pessoas... assim, cabalisticamente, ali, quando ele está com 28, 30, 40 anos. Uhum. Então, o que acontece? Nesse movimento, ele está numa fase de produção da vida, precisando tomar uma decisão para construir uma família, para ter uma vida mais tranquila, ter a sua renda, enfim, conseguir Sim. as coisas do sonho. Ok. Passado alguns anos, ele constitui a família, a empresa vai crescendo, está tudo certo, ele entra numa outra fase da vida. Eu estou falando aí de um projeto dando um salto assim, em torno de 25 a 30 anos. Ok. Porque normalmente, estatisticamente também acontece isso, quando os fundadores começam a pensar na sucessão. É mais ou menos aí depois de 25, 30 anos de ter a empresa. 25 a 30 anos. Tem casos diferentes, mas Sim, eu estou falando assim, em geral. de uma forma mais abrangente. Né? O que acontece? Nesse movimento, ele entra numa outra fase da vida. Ele já entendeu que os filhos estão adultos, todos já seguindo sua vida, que ele já construiu a base sólida para a vida dele. E eles falam assim, é muito interessante, agora eu quero curtir a vida. Olha só. E É que a gente sabe, né? Perdão te Sim. interromper, que a gente sabe que a vida do empresário não é fácil. Não. É muito trabalho, é muita dedicação, né? E aí, Sim. quando eles veem que as coisas estão boas, então talvez agora deixa eu curtir, deixa né, a próxima geração tocar. E aí vem um dilema. Quem que vai me suceder? Aí ele muitas vezes já colocou o filho para trabalhar na empresa, ou os filhos, ele já tem atividades. Se tem mais de um, vem o problema, quem que eu vou escolher? Ele fica analisando para quem eu vou entregar. Só que o estágio de vida entre pai e filho são totalmente diferentes. Além de todas as dificuldades, diferenças de gerações, de que acontece, né? A vida hoje é muito diferente do que era há 30 anos. Exatamente. Né? E aí começam todas as dificuldades. Primeiro que ele acha que, por ser filho, o filho vai ter a mesma competência com ele. Não tem. Por ilusão. Alguns têm, mas a maioria não tem. Eles têm outras aptidões, eles têm outros desejos na vida. Então, começa um conflito de compreender quem vai dar continuidade no negócio. Entendi. E aí é que a gente acaba entrando nesse processo e nesse movimento. Então, a dificuldade de um fundador, primeiro, compreender e entender que nem sempre o filho vai ter competência ou vai estar predisposto a tocar o negócio. É um gerenciamento de expectativas mesmo, né? É um gerenciamento de expectativa e nem sempre o filho está preparado ou tem aptidão. E tem uma outra coisa que é muito interessante, Silvana, que é assim, eu que trabalho com desenvolvimento executivos, eu olho, eu assisto. E os pais dizem assim, eu eduquei meu filho com tudo que ele tinha direito para tocar a empresa. Aí está o erro, talvez. Os papéis se confundem. Ele está certo, fez a educação, mas a formação para tocar uma empresa que já tem 30 anos é muito diferente do tocar uma empresa de 25, 30 anos atrás. Com certeza. Então, essas realidades em conjunto é que cria o conflito de como estabelecer um processo sucessório. São as dores do fundador, né? Isso. E eu acho que também, ainda falando do fundador, depois a gente fala do sucessor, né? Mas ainda falando do fundador, eu tenho alguns casos de clientes que eu atendo, eu não atendo assim exatamente essa coisa da sucessão, mas eu atendo com desenvolvimento, programa de desenvolvimento, etc. E às vezes eu vejo que assim, eles têm tanto apego àquela empresa que assim, ai meu Deus, eu vou largar ou não vou largar? Sabe? Apego. Você vê isso muito também nos seus processos? Muito, muito porque ele assim, a empresa é tão importante quanto a família para ele, muitas vezes. Sim. E tem uma outra coisa que é muito sutil e a gente tem que ter muita habilidade quando a gente trabalha com o fundador, que tem a estrutura de poder dele. Que ele é muito difícil ele compreender que ele às vezes não quer passar o bastão ou deixar a sucessão para alguém ou contratar alguém para o lugar dele, porque ele vai perder o poder. Sim. Então, a gente lida, Silvana... Isso é sutil, assim, hein? É sutil e é forte ao mesmo tempo, né? É sutil para tratar, mas é uma coisa forte do fundador, né? Sim, é muito forte. E, assim, a grande maioria, eles falando que eles querem sair,
Ah, porque agora eu vou curtir a vida. Eles não Vou sabem. pescar. Vou pescar e a gente não pesca a vida inteira, Não, né? claro que não. Você Ai, pesca... agora eu vou viajar. É. O cara faz 3 viagens e fala, não, quero voltar a trabalhar. Ele não aguenta mais. Então, são uma série de fatores que a gente trabalha. Então, quando a Entendi. gente começa a fazer um trabalho numa empresa, que a gente é chamado, estou com um problema de sucessão, eu primeiro vou compreender o contexto. Certo. Eu faço um diagnóstico de Claro. entendimento para saber qual é o estágio que aquela empresa está, quem são os possíveis sucessores, quais são as expectativas desses sucessores. Porque isso aí que eu queria chegar, no sucessor, né? Nem sempre o sucessor também quer aquele cargo, né? Quer aquela responsabilidade. Ou como é que é isso na prática? Nem sempre ele quer. Nem E nem sempre. sempre ele tem competência. Muitas vezes o filho olha e fala assim, que legado eu vou assumir, mas não é isso que eu quero. E aí imagina, né, um caos na família, porque o pai, ó, né, o pai tá lá pensando a vida inteira, vou deixar isso para os meus filhos, etc. E o filho fala, não, eu não quero. Eu não quero. Ou o filho não tem a competência, né? Exatamente. Então, é dolorido para o fundador, para o pai, e é muito dolorido também para o filho, porque eu acho que existe uma coisa também que o filho, em geral, né, penso, né, não sei, me diga também se eu estou errada, acho que, em geral, os filhos também querem, como se fosse a aprovação dos pais, né? Querem a admiração dos pais, né? Sim, Silvana, são várias coisas, né? Você está Nossa, trazendo tantos elementos que fazem, digamos assim, é o conjunto, porque eu lido com a família e lido com um negócio, né? Então, como as coisas elas acabam se confundindo, porque na cabeça do pai o filho vai suceder, ele acha que está tudo maravilhoso, e na cabeça do filho nem sempre é assim. Uhum. Então, essas conversas de compreensão e de alinhamento, elas são conversas difíceis. Muito, imagino. São conversas muito difíceis, porque o alinhamento de expectativa é o ponto fundamental do meu trabalho. E você intermedia essas conversas? Eu intermedio essas conversas. Entendi. A gente tem um modelo de construção disso e vai fazendo e alinhando, né? E, assim, as respostas mais doloridas que eu tenho é falar para o pai que o filho não tem competência. E aí, assim, como profissional, a gente tem que ter muita serenidade quando passa essa informação, porque a pessoa não é má. Claro que não. Mas ele não As intenções são as melhores, imagina, nós estamos falando de uma família, né? Isso, e ele não tem a competência para assumir aquela responsabilidade naquele momento. Então, nesse momento, a gente vai fazendo algumas recomendações. Sim. Porque um processo sucessório, para ele, digamos assim, ser bem organizado, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do estágio que a família está dentro daquele processo, ele demora 5 a 10 anos. E a gente, assim, tem tantos casos, né? Mas eu lembro de um caso de uma empresa que a gente acompanhou, eu não estava trabalhando, mas eu tive uma participação. Uhum. Quando a gente falou que, pelo que a gente viu no diagnóstico, né, eram 3 filhos, tinha um filho que foi mapeado, o filho mais velho não era mapeado para ser o sucessor. Mesmo o segundo filho, ele ia demorar em torno de uns 10 anos para ter maturidade para tocar o perfil daquela empresa. Entendi. Porque também tem isso. A cultura, pessoa, tem a cultura, a empresa já era da segunda geração, mesmo que ele trabalhasse lá, ele não tinha maturidade, ele estava com 32 anos na época, e o pai dizia que ele não tinha maturidade, e o filho queria assumir. Então, esse alinhamento e esse trabalho, então, foi feito o trabalho de mentoria com quem ia ser o sucessor, foi feito o alinhamento de expectativa entre a família, entrou todas as partes que envolvem o processo sucessório, e essa sucessão eu vi acontecer depois de 10 anos. Olha só. E eu vi uma apresentação de pai e filho contando o que tinha acontecido, Que lindo. e eles falando... Há 10 anos atrás, eu não acreditei quando me falaram que demoraria 10 anos, porque é uma construção e um desenvolvimento. A outra questão que envolve nesse processo, que é muito delicada, é o pai que ele fala assim, eu preciso ter um sucessor. A segunda como que ele sai da cadeira? Para onde que ele vai? O que ele vai fazer? Como que ele deixa o patrimônio na mão de outro? Ixi. Então, a gente faz todo um trabalho também que a gente chama de sucedido,
porque envolve aspectos emocionais, Nossa, envolve muito. aspectos psicológicos, É. envolve aspectos de falta de não dar autoridade e autonomia para quem vai ser o sucessor. Então, vários Diz que dá, mas aspectos. não dá, Diz né? que dá, mas não dá, o filho Aham, manda, ele desmanda, aham. e aí começa a ter problemas na gestão da empresa. E você acha que é mais difícil, porque, né, você trabalha tanto com o sucessor quanto com o sucedido, né? O que é mais difícil, trabalhar com o sucessor ou com o sucedido? Com o fundador ou com o sucessor? Silvana, eu diria que é mais difícil trabalhar com o sucedido. Aham. Com o Olha sucedido. só. Porque o Que sucessor, ele que é o fundador, né, e que é o eventualmente. fundador. Porque o sucedido, ou os que vão, os sucessores, né? Uhum. Em via de regra, eles estão com expectativa de futuro. Sim. Eles São jovens, cheios de energia. São jovens, cheios de energia. Muitos assim, não, se não der na empresa do pai, então eu vou cuidar da minha vida, né? Teve um caso que tinha 3 predispostos para uma empresa, e a empresa não tinha estrutura para absorver 3 filhos Claro. para dar continuidade. Foi elegido um, os outros falaram, ótimo, um foi para executivo, hoje está na Alemanha, o foram outro tocar está suas nos vidas, Estados Unidos, aham. cada um foi tocar a sua vida, e cada um foi buscar a sua renda, porque uma coisa que a gente trabalha também é o cuidado de uma empresa não sustentar quem não é executivo. Por exemplo, quem é filho e não trabalha na empresa não deve ter remuneração. É. Ah, vai ter mesada. É problema do pai, mas não Sim. tira da gestão. Uhum. Então, tem vários aspectos que a gente também Tem que olhar cuida para isso nesse também, sentido. senão fica injusto, né? Exatamente. Uhum. Então, quando acontece da gente definir quem vai ser o sucessor, a gente começa a fazer o trabalho e criar os trâmites ou ancorar. E a gente parte para um processo de governança, muitas vezes, Claro. dependendo da estrutura da empresa, né? Preparando esse pai para organizar um conselho, para poder assistir de longe, para dar segurança para ele na condução do trabalho do filho, né? Ou prepara ele para um outro movimento. Porque, Certo. Silvana, assim, ó, eu diria assim, 10 em cada 10 que eu já escutei, 10 em cada 10 é ótimo. 10 em cada 10 que eu já escutei, eles todos vêm com o mesmo diagnóstico. Estou cansado, 60, 65, 58 anos. Eu preciso que alguém toque a minha empresa, que agora eu vou curtir a vida. E aí não é bem assim. E às vezes acontece algum problema de saúde na família, Sim, já que que dá um começa choque, a sinalizar que ele está entrando numa fase mais fragilizada, enfim. E aí a gente começa a trabalhar. Depois, quando ele viu que o filho assumiu, ele fala assim, e o que é que eu vou fazer agora? Porque ainda vai ter, sei lá, mais 20, 30 anos para viver. Exatamente. Porque é isso, né? A expectativa de vida aumentou, isso. É isso. E aí é outro cuidado. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho, além da gente estar fazendo essa já organização, questionando, perguntando e falando sobre essas possibilidades, a gente já estabelece cronogramas legal. e tarefas do que precisam ser feitas. Eu acompanhei uma empresa em Florianópolis que foi muito interessante. Eram 3 sócios e os 3 queriam sair da empresa. Eles falaram, não, olha, tinha um que falou assim, não, o máximo que eu fico é mais 2 anos. O processo, ali a gente teve que estabelecer, porque nenhum filho dos 3 tinha aptidão e não tinha formação para tocar o tamanho que a empresa estava, tinha que estruturar uma governança, naquele caso, estabelecer regras de como os filhos iam se comportar dentro daquele modelo e foi contratado um CEO. Esse processo durou 7 anos. Porque mesmo eles estando querendo sair, não tinha nada organizado que pudesse eles se afastarem. E aí se sai de qualquer jeito, vamos dizer assim, a empresa quebra, a empresa pode chegar a quebrar. Exatamente. Não é? E aí todo aquele patrimônio que permitiu que as pessoas tivessem uma vida boa, uma vida confortável, né? Pode ser perdido, né? Vamos olhar para esse tema que você trabalha, Luzia, com os olhos assim de resgate do essencial, né? Eu falo, né, que o meu podcast tem o nome de Volta ao Básico, porque eu sempre acho que nessa vida a gente precisa resgatar o que é essencial. Coisas importantes da vida que às vezes a gente deixa para trás porque a vida vai engolindo a gente. O que teu trabalho resgata de essencial assim para a vida das pessoas, para uma vida de qualidade? Eu vou fazer uma resposta, antecipar uma resposta, talvez, para chegar na segunda resposta, resposta que você me pediu. Primeiro que a gente olha é separar o que é empresa de família. Isso significa Isso não é fácil, que não é fácil. Porque quando um filho tem um cargo numa empresa, ele deve ser tratado como o gestor daquele cargo.
Então, esse é um trabalho muito forte, Imagina. assim como todas as questões financeiras, elas também têm que ser separadas. Só tem remuneração, quem realmente Sim, é o trabalha que na você falou antes. empresa. Aham. Então, isso, eu diria assim, é um pano básico para a gente poder... Agora, eu vou responder a tua pergunta. Então, a gente começa nesse sentido ali. Separando o joio do trigo, né? Assim, o que é família, o que é empresa. Exatamente. Ok. E o resgate é o básico e as relações familiares. Eu Eu dizia imaginei. que é a coisa mais rica que eu tenho no meu trabalho e o que eu mais gosto, porque a família você não dissolve, você tem que aglomerar. E esse é o trabalho muito árduo, porque o pai, quando ele coloca um filho incompetente na empresa, ele não consegue demitir. Silvana, eu vou te falar uma Isso coisa. deve ser muito Eu triste. tive histórias, e tem muitas histórias, os pais não conseguem demitir. Eu estava semana passada conversando com um empresário, ele está com uma situação que ele não consegue e o filho não tem competência para tocar o negócio dele. E o filho não se toca que precisa sair? Não, ele não se toca e não vai... Essa altura, ele não consegue emprego no mercado, porque ele não se preparou para um mercado de trabalho. Então, são esses fatores. O pai olha assim, o que meu filho vai fazer lá fora? Ele vai ser... Vai viver do quê? Isso. Então, o que a gente faz? A gente faz um resgate à família, tomando cuidado que, em primeiro lugar, está a família. A gente tem que resgatar o eixo familiar. Para mim poder trabalhar isso, eu fiz a minha formação de constelação familiar para ver os princípios dessas relações. E tem que usar mesmo, né? Porque usa senão, mesmo. Eu sempre olho assim, o que veio primeiro? Primeiro veio a família. Então, o pai, ele tem, acima de tudo, o papel de pai. E aí a gente vai trabalhando as responsabilidades à medida que os filhos vão se desenvolvendo, que também é um resgate. Porque se você entender, quando o ser humano, né, eu tenho uma teoria muito bacana que eu trabalho as 3 fases da vida do ser humano. A primeira fase, que é o desenvolvimento e formação, ela vai até aproximadamente os 30 anos. Sim. A partir dali, a pessoa tem que assumir a vida dela. Sim, sim. Ela tem que tocar a vida dela. Para ele mesmo ser feliz, né? Isso. Assim, para dizer, eu consigo, né? Eu sou capaz, né? Isso. Então, um dia me perguntaram, mas até quando o pai manda no filho? Até a hora que ele tomou pulso da vida dele. Ele tomou pulso quando? Casou, tem filho. Se vira, paga isso, suas contas. Se vira, paga a tua conta, paga o salário e deixa ele tocar, não se mete mais. Porque ele tem que criar maturidade para ser adulto. Então, esse é um grande problema em empresas familiares. Você escuta que assim, eu trabalhei tanto, esqueci dos filhos. Não, todo mundo trabalha e todo mundo dá o que pode de melhor para os filhos. Claro. Não é depois que o filho está adulto, que o pai quer compensar, dando o melhor dos carros, dando apartamento, o filho vai se citar, mas o pai vai continuar a vida inteira me sustentando. Ótimo, né? Ótimo. Quer dizer, né? Não sei se é ótimo, mas pode até passar esse pensamento, né? Então então não preciso, às vezes não é nem consciente, né? Então não preciso lutar muito pela minha vida, porque tudo cai, né? Tudo vem, né? É exatamente isso. Então a gente separa algumas coisas e faz o resgate da família, né? Então, o filho é adulto, o filho toca a vida. Para isso, existe o papel de conselheiro dentro da empresa. Sim. Lá ele vai ser um executivo que vai aconselhar. Mas se o filho vir pedir um conselho como filho para o pai vai agir como pai. Então, a gente trabalha muito, e isso é muito rico. E isso, digo, esse é o resgate, é o essencial, é o resgate, é o básico mesmo, que me encanta tanto trabalhar com esse projeto. Que é a base da vida da gente, Que né? é A família, não é? família. Você falou da sua filha, eu posso falar do meu filho. A família da gente é a base. Se a gente tem uma família que enfim, que tem harmonia, né? Que as pessoas se gostam, que as pessoas se respeitam, eu acho que a vida como um todo desenrolar de outros assuntos, não só, né? De profissionais, seja o que for, acho que fica tudo muito mais fácil. Sim, né? Com certeza. A gente vê tantas coisas aí tristes que acontecem nas famílias e as pessoas realmente perdem o prumo. Então, acho muito legal esse teu resgate das famílias. Luzia, muito obrigada por esse bate-papo. Nossa, foi rápido, mas assim, foi muito, muito explicativo, muitas informações, né? E eu tenho certeza que as empresas que te contratam, eu sei quanto você se envolve e trabalha com carinho com todos esses temas. E profissionalismo, mas pode ter carinho junto com profissionalismo, não pode? Pode, com certeza. Muito, muito obrigada por participar do nosso podcast. Tá bom, obrigada, Silvana.
Esse foi mais um episódio do podcast De Volta ao Básico, em parceria com a Horizonte Studios.